Ezequiel, capítulo 41. Ele me levou para dentro do santuário externo e mediu as colunas de cada lado. Cada uma tinha 3 metros. A entrada tinha 5 metros de largura. As paredes salientes de cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele também mediu o santuário externo, 20 metros de comprimento por 10 de largura. Ele foi para o santuário interno e mediu as colunas da entrada. Cada uma tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes de cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. Ele mediu o santuário interno. Seu comprimento era de 10 metros e sua largura também de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Ele mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura. Os quartos laterais em volta do templo tinham 2 metros de largura. Havia 3 andares desses quartos laterais, 30 quartos em cada andar. Havia vigas em volta da parede do templo para sustentar esses quartos, mas não eram incrustadas nas paredes. Os lados dos quartos em volta do templo se tornavam cada vez mais amplos do primeiro andar para o segundo e do segundo para o terceiro. Uma escadaria subia do primeiro andar, passava pelo segundo e chegava ao terceiro. Observei que o templo tinha em volta uma base elevada de 3 metros de comprimento, que servia de fundamento para os quartos laterais. As paredes externas dos quartos laterais tinham 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia 2 entradas da área aberta para os quartos laterais, uma colocada no lado sul e outra no lado norte. A base próxima da área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. A casa em frente do pátio do templo, que dava para o oeste, media 35 metros de largura. A parede da casa tinha 2,5 metros de espessura. O comprimento era de 45 metros. Ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. O pátio do templo e a casa, incluindo as paredes, mediam 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área aberta, que dava para o leste, era de 50 metros. Ele mediu o comprimento da casa que dava para o pátio nos fundos do templo, incluindo suas galerias em cada lado, 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio estavam revestidos de madeira e tinham batentes nas janelas e nas portas, em todas as 3 seções. Do piso até as janelas, as paredes estavam revestidas de madeira. Acima da entrada externa para o santuário interno e na parede, a intervalos regulares em toda a volta do santuário interno e no santuário externo, havia querubins e palmeiras entalhados em sequência alternada. Cada querubim tinha 2 faces, uma face humana, voltada para a palmeira à direita, e uma face de leão, voltada para a palmeira à esquerda. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. O querubim e a palmeira estavam em relevo desde o piso até a altura da porta, na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares. Em frente ao lugar santíssimo havia algo parecido a um altar de madeira, com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Os cantos, a base e as laterais eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que está diante do Eterno." Tanto o santuário principal quanto o lugar santíssimo tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas. Eram 2 folhas articuladas para cada porta. As portas do santuário externo tinham querubins e palmeiras entalhados em relevo. Havia também uma saliência de madeira diante do pórtico,
do lado de fora e janelas estreitas, alternando com palmeiras esculpidas em ambos os lados do pórtico.